Eu, o pastor Walter e a Neide, nós estávamos falando, vamos voltar no X, porque aí adianta a volta de Cristo, né? Já estraga tudo e vamos que vamos, né? Mas, é claro que nós estávamos brincando, mas é um tempo que é Deus que determina o que vai acontecer, quando, de que forma, de que jeito. Seja com hackeada a urna, seja a urna correta. É Deus que está no controle de tudo isso. É Deus que permite ou não permite. Então, eu queria tranquilizar o seu coração. Eu queria dizer que quando você libera o seu coração para ser governado pelo Senhor, esse medo, esse desespero, esse sentimento, essa angústia, esse mal-estar, essa guerra espiritual, ela vai amenizar no seu coração. Porque eu estou totalmente crente que eu sou governado pelo Senhor. A minha vida é governada pelo Senhor, né? E Deus, ele estabeleceu uma teocracia, né? Eu vou começar lá em Êxodo 19, 4 e 8. Se for possível colocar aí, Dani. Êxodo 19, 4 e 8. Porque ele estabeleceu nesse tempo, ele teve aquele contato com Abraão, ele fez a promessa, tal, mas nesse tempo aqui, quando ele estabeleceu esse reino, foi uma aceitação. O povo aceitou essa teocracia. O povo concordou, né? Vamos ler aqui, ó. Êxodo 19, 4 e 8. 4 a 8. Vocês viram o que fiz aos egípcios, é Deus falando. Sabem como carreguei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para mim. Deus falando com Moisés. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentro de todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Moisés, então, depois voltou do monte, versículo 7. Convocou os líderes, conversou com o povo, e aí o que o povo respondeu? Faremos tudo que o Senhor ordenar. Faremos tudo. Então, Deus quis ser o rei, Deus quis ser teocraticamente lá o governo, né? E o povo falou, faremos tudo o que o Senhor quiser, fazemos tudo como o Senhor ordenou, nós estamos debaixo da tua autoridade, nós somos governados pelo Senhor, pode fazer o que o Senhor quiser, manda que nós vamos obedecer, como nós falamos hoje, amém? Fala tudo, Senhor, pode mandar que eu obedeço, amém? Às vezes não, né? Às vezes dá uma escapadinha, né, irmãos? Acho que deu, Léo, acho que eu não vou hoje, né, Léo? Hoje eu não vou. Quem que não tem esses momentos nessas guerras, né, irmão? Nessas batalhas. Então, Deus ofereceu o governo, o povo aceitou, e isso depois da salvação lá do Egito. Então, ele fez toda aquela obra e falou, vocês estão dispostos a ser governados por mim? Eu estou disposto a governar vocês. E foi assim. E Deus governou o povo e ficou os 40 anos, não era para ficar. Deus aguentou na orelha lá, né? A murmuração do povo, 40 anos, era dias, ficou 40 anos. Chegou lá em Canaã, entraram em Canaã, dividiram as cidades, né? Para ser mais objetivo, dividiram as cidades, as tribos, e continuou Deus governando. De que forma? Através dos profetas, dos juízes e dos sacerdotes. Tudo bem até aí? Amém. Chegou um dia, Gideão e os 300. O Gideão ganhou aquela batalha com 300, vamos eleger o rei. Nosso rei Gideão. Gideão aceitou? Não aceitou, mas você percebe que já havia uma insatisfação do povo. O povo insatisfeito com a teocracia, irmãos. O povo insatisfeito com o governo de Deus. O povo insatisfeito em ser liderado pelo próprio Criador. É terrível falar isso, né? E não põe a culpa neles não, irmãos, porque nós somos, às vezes, rebeldes dessa forma. Não é assim? Nós somos, às vezes, rebeldes dessa maneira. E, de qualquer forma, essa insatisfação acabou não acontecendo nesse tempo. Mas, muitos anos depois, lá já em 1 Samuel 8, 1 a 8, Samuel ficou idoso, era o juiz, era o profeta, ele era o cara daquela época, né? Porque era verdadeiro, correto, fiel ao Senhor, era de confiança, passava as informações, ainda era um governo teocrático, porque era um governo de Deus ainda. Samuel fazia a ponte aí, como juiz e profeta. E aí eles tiveram uma conversa, né? Ele fala assim, 1 Samuel. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para ser juízes sobre Israel. Joel, seu filho mais velho, e Abias, segundo mais velho, julgavam em Berseba, mas não eram como seu pai. Eram gananciosos, juízes gananciosos. Nós não vemos isso hoje, irmãos. Juízes gananciosos aceitavam o suborno e pervertiam a justiça. Os juízes, né? Que não servia para ser ponte entre Deus e o povo, né? Por fim, as autoridades de Israel, versículo 4, se reuniram para discutir
essa questão com Samuel. E eles falaram, Samuel, é o seguinte, você está velho, seus filhos não são exemplo, não tem como acompanhar, ser seguido por um Deus tão poderoso, glorioso, sendo que no caminho aí a ponte não está sendo bem feita. Então não dá para ficar com esses dois juízes aí corruptos, não é possível, né? Então o que você vai fazer, Samuel? Você vai levantar um rei para nós. A insatisfação desde lá culminou aqui, vamos levantar um rei. Nós queremos um rei, nós queremos a monarquia. Nós, como democracia, todo o povo junto, unido, num só, vamos eleger, como democráticos que somos, um monarca. E aí o Samuel, e Deus, na verdade o Samuel ficou triste, né? Ficou triste, foi lá falar com Deus, falou, Senhor, que coisa, hein? Eles rejeitaram. Falou, mas eles não rejeitaram você, eles já estão rejeitando a mim há muito tempo, né? Versículo 7, o Senhor lhe respondeu, faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam. Então o povo, democraticamente, rejeitaram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, o Deus da vida, o Criador dos céus e da terra, o governo. Então, eu quero falar tudo isso, mas chamando a sua atenção para quem governa a sua vida. Para quem e de que forma ele governa a sua vida. De que forma e de que maneira você tem sido governado pelo Senhor. Dirigido pelo Senhor. Em tudo, irmãos. Governo é tudo. Governo não é você... Né? O Douglas outro dia falou aqui do evangelismo e tinha a cadeirinha, né? Não sei se vocês lembram daquele desenho, a cadeirinha e você no centro da cadeirinha e Jesus fora do centro. O governo é você pôr o Senhor no centro, na cadeirinha, é Ele que manda, Ele tem o controle, Ele que determina, Ele que declara. Irmãos, o que você compra, o que você fala, o que você faz, tem que passar por Ele, é o governo dele. Olha como é difícil viver assim, é difícil viver assim, porque não é você que manda, não é você que determina e nem declara nada, é tudo dele, é para ele, é por ele. E por quê? Porque ele conquistou, porque ele morreu no seu lugar, porque ele comprou. Sabe? Ele nos elegeu dessa forma, derramando sangue. E aí nós somos eleitos sacerdotes e reis no Senhor. Então, toda essa palavra, eu sei o quanto é difícil. Nós vamos sair daqui amanhã e falar, agora só Jesus que governa. Irmãos, é uma luta isso aqui. É uma guerra, é uma batalha espiritual contra nosso coração democrático. Né? Contra nosso coração democrático, monarca, ou comunista, ou socialista, né? É o nosso coração. Nós vivemos numa sociedade. Né? Talvez os países lá que tem reis tenham mais até facilidade de se subordinar a um rei do que nós aqui. E a minha razão? E a minha opinião? Nós somos um país democrático. Né? As leis me protegem. As leis, como que quer fechar as ideias dos jornalistas aí? Como que é o nome? Quer controlar tem outro nome que eles usam aí, né? É isso, quer censurar, né? Quer censurar. Então, por quê? Nós não vai poder censurar porque nós somos democráticos, amém? Nós estamos num país livre, mas não é Deus que manda nesse país livre, sou eu que mando nesse meu paizinho livre aqui dentro do meu coração, com todos os meus sentimentos, com todas as minhas amarguras, com todas as minhas faltas de perdão, sou eu que mando, né? Mas Deus manda perdoar. Não, mas eu não vou perdoar, porque eu não consigo e eu não quero. Mas ele fez mal para mim. E aí, então, eu governo meu coração. Eu governo minha falta de perdão. Eu governo o que eu falo e o que eu deixo de falar. E às vezes não deixo o Senhor governar, o Senhor dirigir. E aí acontece as contendas, né? E aí vai acontecer nas contendas, e familiares, e dentro de igreja, de liderança, né, irmãos? Aqui nós estamos tudo governado pelo Senhor, né? Aleluia. Então não acontece isso. Mas... coisas naturais, irmãos, que nós precisamos administrar dentro de nós. Será que estou forçando, irmãos? Será que é muito, muito profundo isso para nós, como seres humanos, com natureza humana? Será que é muito profundo, muito difícil nos levar a nosso coração, levar nosso coração a ter essa profundidade de obediência ao Senhor, de obediência à palavra, né? De governo do Senhor em nós? Eu não estou falando que é fácil realmente, mas é a nossa guerra, né? É a nossa batalha. Amém? Amém. Aleluia. Então, irmãos, nesse tempo aí foi levantado esse governo, né, que foi o rei Saul. Nós chamamos aqui até a gente fala teocracia, dá a impressão que teocracia é Deus governando. Mas há teocracia quando uma nação tem uma religião governando. É uma teocracia terrestre, essa terrena, né? É uma religião que reina. O muçulmano tem que ser da forma do muçulmano lá, né? Mulher pegou em adultério, pedra, né? Cristão, arranca pescoço,
É a doutrina teocracia, né? A doutrina dessa religião, não é de Deus. Tem diferença, né? Tem diferença. E eu queria ler aqui o Romanos 8:7, que vai ser difícil nós resolvermos isso com a nossa mentalidade natural. Porque ele fala aqui, ó, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nós não vamos resolver esse problema com a nossa mentalidade humana. Não tem como ser governado pelo Senhor se nós pensarmos. Se for da nossa mente. Não tem como. Nós não vamos vencer. Não tem como vencer. Porque ele continua aqui, ó, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. A mente, você já perdeu. Se for pela mente, pelos pensamentos, perdemos, não vamos eleger o Senhor como o Senhor da nossa vida, como governante, porque é mente, é natureza humana, é carnal, é pecadora. Então não tem como. Romanos 8:7. A mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Né? Mas o reino de Deus, irmãos, o reino de Deus, ele não é democrático, ele é uma teocracia. O reino de Deus é forçar a nossa mente. Tem um versículo que fala levar cativo a obediência de Cristo, é na marra. Então, eu sei que é difícil, mas é na marra. Eu não quero ir, mas eu vou, hein, Léo? Agora eu vou pegar você, viu, Léo? Eu não quero ir, mas eu vou. Né? É na marra, porque a nossa mente não vai obedecer. Nossa mente, ela é contrária às coisas de Deus. Então, às vezes é complicado de administrar isso, mas essa é a realidade. Não dá para trabalhar na nossa mente isso. Né? E Filipenses 3:20 fala que a nossa pátria não é aqui. Isso aqui é tudo natural, irmãos. Tudo físico, tudo mundano. Não tem como administrar com a nossa mente, com a nossa mentalidade humana. Não é possível. Amém? Estão acompanhando aí? Mas e se tiver uma revolução? E se o governo do anticristo assumir? Eu não estou falando agora, estou falando, chegou o final, é o fim dos tempos, chegou. Marca da besta. Teve arrebatamento, né? Alguns acham que é antes, outros acham que é depois. E se acontecer? Você se acha protegido debaixo dessa autoridade de Deus, desse governo de Deus? Como que a gente vai ver isso? Mas os países, né, que a gente vê aí ao redor do Brasil estão se acabando, está todo mundo morrendo. Ricardo, e se acontecer no Brasil? Quem que vai segurar essa bronca? Como que eu vou estar protegido? Eu posso confiar no Senhor? Eu posso confiar em Deus? Que mesmo num sistema de governo que vai arrasar o país, eu posso continuar confiando? O que você acha? É uma pergunta boa, né? Porque nós estamos vendo os outros países, nós sabemos da história de outros países que se acabaram, não é? E haviam cristãos. E será que Deus governava esses cristãos? Talvez, provavelmente, mas Deus permitiu acontecer tudo isso, não é? Essa aí é para nós orarmos de madrugada, irmãos. Fica para oração essa aí. Mas só que lá em Jó 36, 11 e 12, tem uma passagem bem interessante. É palavra de Deus. Você precisa crer pela fé. Você precisa se apropriar disso. Primeiro que quando... Tem uma palavra que fala que não há maldição sem causa. Você lembra desse versículo? O que significa isso? Eu estou com uma situação aqui na minha vida que está complicada. Né? Não sei se é uma maldição, não sei se é um pecado, não sei o que é. Eu não fiz nada. Primeira coisa que a gente fala. Eu não fiz nada, né, irmãos? Mas se não há maldição sem causa, você está passando uma situação de graça. Veio um mal sobre você de graça. A não ser que você é o Jó aqui, né? Deus está querendo te fazer, ainda que tinha propósito, né? Nessa vida do Jó tinha propósito. Ele não conhecia Deus e depois conheceu Deus de uma forma profunda, né? Ouvia Deus falar, via o Senhor. Então havia um propósito. Mas essa não há maldição sem causa, eu quero trazer para o nosso coração aqui que o Senhor está no controle, seja o que for que aconteça, porque lá em Jó 36, 11 e 12, fala, se ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em prosperidade. Pô, Ricardo, como que no meio de um regime contrário nós vamos acabar assim? Eu não sei, irmãos, agora é pela fé. É por fé. Mas entrou fulano de tal, acabou o país, vai dividir casa, eu não sei, mas está escrito aqui, acabarão seus dias em prosperidade. Amém? E ainda ele fala assim, e os seus anos em delícias. Esse é o seu fim, irmãos.
Se você o quê? Se você ouvir e o servir. Se você não ouvir e não servir, não vai ser delícia. Não vai ter proteção de Deus. Aí vai ser maldição sobre a nossa vida. Está entendendo? Porque a proteção, a nossa submissão nos protege, irmãos. A nossa submissão ao Senhor nos protege. Isso é palavra de Deus. Esconderijo do Altíssimo. Você está no esconderijo do Altíssimo? Se você estiver no esconderijo, você está escondido. Amém? Se você pôr o pé fora do esconderijo, aí cai bomba no pé. Aí é tiro no pé, né, irmãos? Mas é assim que Deus fala que nós vamos acabar. Eu não sei o que é o celeiro do mundo aqui, o Brasil. Não está muito claro ainda para isso. Se é de forma para evangelizar o mundo, se é um tipo de regime que vai resistir o mundo. Você já pensou sobre isso? Que vai resistir todas as forças contrárias. O milênio, você sabe que nós vamos ter um reinado no milênio que vai ser na terra, né? Jesus reinando. Vai ter um povinho no fundo lá depois que vai reclamar ainda, né? Do sistema de governo de Jesus. Mas, irmãos, isso aqui não é Bíblia, tá? É só um pensamento. Agora, se o Brasil for o celeiro de resistir toda a ação do inferno, nós, como igreja do Senhor, vamos ser uma igreja tão forte, mas tão poderosa, de governo de Deus, que nós vamos resistir aqui na terra todos os outros países. É um negócio muito forte, não é? Eu não sei se é isso. Eu não sei, eu nunca vi nenhum teórico falar sobre isso. Mas se esse governo de 1000 anos vai ser na terra, não sei, pode ser. O pastor Misael Mestre depois pode explanar mais isso para nós. Aleluia, agora foi, hein, pastor? Mas é algo interessante, porque, irmãos, se nós somos os servos do Senhor e o Espírito habita em nós, e onde eu piso é de Deus, irmãos, nós temos que fazer a diferença onde nós entrarmos. Nossa casa é diferente, nosso trabalho é diferente. Onde nós entrarmos, onde você entrar, você leva o reino. Aonde você for, o reino está lá. O Espírito Santo habita lá, porque você está fazendo lá, pondo a planta. Ainda bem que está furado, hein? Uf, foi meio assim a planta dos seus pés, onde você colocar, é seu, é nosso, é do Senhor. Não é isso que a palavra diz? Então, poxa, nós podemos fazer a diferença. Independente de governo, independente de siglas, independente de programa de governo, de agenda de governo, nós somos a igreja do Senhor e nós podemos fazer a diferença, aonde nós estivermos, seja qual for a situação. Amém? Aleluia. Então vamos nos posicionar, vamos deixar o Senhor nos governar em toda a situação. Deixa o Senhor nos governar, em nome de Jesus. Aleluia. Lá em Ezequiel 36, fala o quê? Porei dentro de você o meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer meus estatutos. É a constituição do reino. Não é pela mente. Viu Romanos lá? Fala assim, pela mente não dá, mas pelo Espírito vai. Pelo Espírito é possível. Na sensibilidade do Espírito nós entendemos, enxergamos, ouvimos, conseguimos, vencemos. Pelo Espírito é possível. Amém? Aleluia. Essa é a constituição do reino. E o Filho de Deus é guiado por Deus. Está lá em João? O Filho de Deus é guiado por Deus. Você é guiado? Você é governado pelo Senhor? O Filho de Deus é governado pelo Senhor. Quando que isso vai acontecer, irmãos? No arrebatamento? Quando eu morrer. Quando Jesus voltar. Irmãos, já aconteceu. Quem entregou a vida a Jesus aí? Você entregou a sua vida ao Senhor? Falou, Senhor, eu sei que eu sou um pecador, e eu preciso do Senhor em mim, eu preciso desse Espírito habitando em mim, eu preciso de mudança de vida, eu preciso seguir essa constituição, da minha mente eu não consigo, ainda que eu tento renovar minha mente aqui com a palavra, mas não consigo, então coloca o teu Espírito, porque aí eu vou conseguir. Aí com o teu Espírito eu vou viver isso, com o teu Espírito eu vou seguir. E já aconteceu, irmãos, já aconteceu. Não é lá na frente do arrebatamento, quando Jesus voltar, quando mudar de governo, quando tiver dinheiro. Não, é agora, já foi. Né? Já foi, irmãos. Amém? Você recebeu isso aí dentro do seu espírito aí? Aleluia. Então Jesus, irmãos, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso mediador, ele é o nosso ajudador. Só que nem sempre é o nosso rei. Esse que é o X. Nem sempre é o que governa. Ele às vezes não governa nosso dinheiro, ele às vezes não governa nossas ações, ele às vezes não governa a nossa ida na igreja, Léo, de novo.
Mas no Léo ele governou, né, Léo? Aleluia. Vai na marra, mas vai. Entende o que eu quero dizer? Ele precisa ser senhor. Você sabe que a Elizabeth que morreu era rainha, mas não era rainha, né? Aliás, ele não reinava. Era rainha, mas não reinava. Havia sempre gente por trás aí tomando as decisões. No reino de Deus, é Deus que decide, irmãos. É Ele que resolve a parada. É Ele que manda. Então, nós só obedecemos, só seguimos esse rei. Amém? Então, ele tem que ser seu rei. Ele tem que governar a sua vida. Ele não pode ser só o seu mediador e o seu salvador. Ele tem que ser o que? O seu governador, rei. Amém? Fala, ele tem que ser o meu rei. Jesus é o meu rei. Amém. Aleluia. Aleluia. E agora, você está em que reino aí, irmãos? Está claro aí que reino você segue? Vou pegar aqui duas características aqui, ó, de Efésios 2, 1 e 3. Que característica que determina se eu estou no reino de Deus ou se eu não estou no reino de Deus? Ó, vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver. Então, que reino é esse? Vida de morte. Morte que está afastado de Deus. Não é? Frequentava até talvez igreja, mas não tinha intimidade. Estava sem obediência, não obedece a palavra, não obedece o que o Senhor manda, não está atento ao que o Espírito diz à igreja, não está atento ao que o Senhor diz a você individualmente, à sua família, ao seu trabalho, às suas finanças, às suas ações, às suas reações, ao que você deve fazer ou não. Falta sensibilidade, nós precisamos aprofundar na sensibilidade, irmãos. Amém? Você concorda comigo? Aprofundar para ouvir Deus. Né? Tem um irmão aqui que falou essa semana, que Deus falou para ele, falou, você vai, última semana de trabalho. Isso eu não queria ouvir. Última semana de trabalho, agora não, Senhor. Né? Mas temos que estar sensível todo o tempo, para o Senhor falar. Aleluia, para nós entendermos o que o Senhor quer dizer. E aí ele continuando 2, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo o comandante dos poderes do mundo invisível. Quem é o comandante do poder do mundo invisível? Nós obedecemos Satanás, irmãos. Nós obedecemos a ele. Né? Obedecemos a ele, comandante dos poderes do mundo invisível. Essa linguagem é interessante, né? Efésios 2, 1 e 3. Todos nós vivíamos dessa forma. E ainda os desejos, né, irmãos? A gente fala de desejo, já pensa em sexo, mas não é esse tipo de desejo só. Todo tipo de desejo, todo tipo de cobiça, todo tipo... Né? Na aula de sábado a gente estava comentando que por que alguém cai nesses golpes, né? Que você dá 1.000 e ganha 50 mil? Porque há um desejo, há uma consciência dentro de nós. Pô, coisa fácil. Eu dou 1.000 aqui, me dá 1.000 aqui que você ganha 50. Fala, para já, vem cá. Vou arrumar esse dinheiro, nem que fosse emprestado. Por quê? Há uma consciência dentro de nós. Esses são os desejos. Nós precisamos nos submeter à constituição do reino. Nos submeter ao desejo de Deus, ao que Deus tem para nós. Irmãos, se Deus falou para você que você vai ser, a vida toda vai pagar aluguel, amém, irmãos. Essa não é a prioridade. Mas o fulano nem trabalha direito, tem 15 casas. Amém, irmãos, é chamado dele, é a direção de Deus dele, é com ele, é o que Deus tem para nós, individual. É isso que nós precisamos ouvir. Né? Sem olhar o próximo, sem olhar o outro, sem estar de olho no que o outro tem ou deixa de ter, ou fez ou faz. São esses tipos de coisa que nós não nos submetemos ao Espírito. Né? E eu estou falando aqui, não é fácil. Nós somos carnais, a mentalidade é carnal, nós temos que nos submeter ao Espírito, não é simples. Amém? Mas esse é o plano de Deus, nos alinhar, nos ajustar com esse reino, porque nós queremos ser sal da terra e luz do mundo, irmãos. Nós estamos nesse tempo vivendo isso porque a igreja parou de salgar, a igreja parou de iluminar, a igreja parou de lutar espiritualmente, em oração, parou de evangelizar, parou de discipular, parou de ganhar alma, não é? Então é um tempo de transformar isso, de mudar isso. Senhor, qual que é o plano agora? Vamos seguir em frente. Aleluia. Não siga aqui, vou ler de novo porque a linguagem é bem interessante, é para impactar a gente. Obedecendo o comandante dos poderes do mundo invisível. Comandante dos poderes do mundo invisível. Essa não é a nossa Constituição, irmãos. Amém? Essa não é a nossa Constituição. Esse reino das trevas, ele fala assim, viva do jeito que você quiser, faz o que você achar melhor, passa por cima dos outros para você se dar bem, não tem problema, né? Não tem problema, não perdoa, separa, irmão. Deu problema, separa da mulher, separa do marido, troca por 2 de 20, já passou, né? Essa aí já está meio antiga. Irmãos,
não é esse o plano, sabe? A Constituição do reino não fala isso. Nós temos que aplicar essa Constituição. Nós temos que aplicar a palavra. Não adianta frequentar a igreja. Né? A gente sempre fala isso. Irmãos, aqui a religião em si não adianta nada. A religião evangélica, a igreja avivamento bíblico, não adianta nada se você não tiver uma intimidade com Deus. Se você não seguir a constituinte, irmãos, do reino. Então é isso que eu queria chamar a atenção. Nós estamos guardados no esconderijo do Altíssimo. A Bíblia fala lá, 1000 cairão à direita, 10.000 à esquerda. Né? Então não é nem direita nem esquerda, irmão. Nós somos do centrão. É boa, né? Nem direita nem esquerda, é centrão. Mas é o centro do quê? Da vontade de Deus. Não é o centro político, é o centro do Senhor. É o que o Senhor determina. Amém? Então esse que é o plano. Nos converter de todo o nosso ser, de todo o nosso coração, com toda a profundidade a essa constituição do reino de Deus. E ouvir o que o Espírito tem para nós. Amém? E aí, para quê? Para nós sermos embaixadores, já que estamos falando de política, para nós sermos embaixadores de Cristo, irmãos, para nós sustentarmos essa palavra, sustentarmos essa Constituição onde nós pisarmos, amém? Aleluia. Agora eu não sei como está o seu coração, eu não sei de que forma que você vai agir daqui para frente, eu não sei se isso vai mexer com você, eu não sei se você vai orar sobre isso, eu não sei se você vai ver a Constituição novamente, né, do reino de Deus, eu não sei como você vai proceder. Mas eu queria fazer uma pergunta. Se você se sente fora desse reino, dessa Constituição, você já duvidou que o Espírito Santo está em você? Ninguém, né? Ninguém nunca falou, será que o Espírito Santo está comigo ainda? Mas eu falhei tanto, Senhor. Será que o Espírito Santo será que ele me abandonou? Irmãos, isso é uma guerra espiritual. Isso é uma guerra do inferno e que quer derrubar a nossa fé, e que se nós vacilarmos, ele não tem choro nem vela, irmãos. Ele passa rasteira. Ele passa rasteira e derruba, ele pisa em cima e esfrega assim ainda. Ó. Então, nós precisamos crer no que a palavra diz. Agora, eu não sei a sua sensação. Eu queria orar com você. Se o pessoal quiser vir para cantar já, por favor, que nós já estamos encerrando. E eu queria orar com você para que tipo de sentimento você tem. Que tipo de sensação está aí dentro? Falou, Ricardo, eu não me sinto digno desse reino de Deus. Irmãos, quem que sente? Ninguém sente. Não é por sentimento. O sentimento é a razão humana. Sentimento é a mente aqui, que ela é sempre contra Deus. Não é sentimento, é fé. Ah, mas Ricardo, mas eu queria sentir uma paz. Ah, tudo bem. Vamos orar para você sentir a paz, que excede todo entendimento. Mas acredite, creia. Creia que você faz parte desse reino. Creia que você está nessa guerra, nessa luta. Amém? Creia que você foi chamada e chamado como guerreiro, como exército. Você faz parte do exército de Deus. Amém? Aleluia. Amém. Dá para encarar essa Constituição, irmãos? Amém. Vamos ficar em pé? Vamos orar então? Aleluia. Feche os seus olhos, então. Um minutinho, irmãos. Aleluia. Você sabe que Deus conta com você, né, irmãos? Deus conta com você, mas tem muitas almas que contam mais ainda. Porque se você não entrar e não fazer aquilo que o Senhor determinou para você, talvez algumas almas dessas não vão encontrar Jesus. Deus talvez vai ter que fazer um malabarismo aqui, isso eu estou pensando aqui na minha cabeça, para poder alcançar essa vida que você deixou de alcançar. Ele vai ter que refazer o plano. É verdade que Deus tem planos e está tudo no controle, mas Ele quer usar a sua vida para alcançar essas pessoas específicas. Tem pessoa que só o Aparecido vai alcançar, porque é lá da GCM, é o trabalho dele lá, dia após dia, minutos ali de batalha espiritual, de guerra, noites sem dormir, noites de guerra espiritual por causa das famílias que estão passando por dificuldade lá, e que a gente nem sabe na realidade, né? Mas tem pessoas que só ele vai alcançar. Aí ele fala, cansei, Ricardo, a luta é muito grande, as batalhas é muito forte, os demônios que vêm sobre mim em casa, na minha família, os problemas são muito, muito terríveis, eu não estou aguentando. E aí ele deixa de ganhar, alcançar algumas almas lá. E aí na eternidade, não sei como vai ser, mas, puxa, o fulano de tal, GCM, por que ele não está aqui? E aí o Cid vai falar, puxa, mas será que foi falha minha que eu parei?
Isso é um exemplo, irmãos. Um exemplo de uma área. Um exemplo de uma área. O Daniel trabalha em outro lugar. O Tony tem a empresa. O Paulinho tem outro lugar. Cada um de vocês está num local. Pessoas talvez estão aguardando lá você falar de Jesus para ela. Estão aguardando falar. Há uma constituição do reino poderoso. Há uma paz que excede todo entendimento para nós recebermos. Não podemos ficar paralisados com esse reino maligno e diabólico que atrasa e atrapalha a nossa vida. Então, se você quer renovar essas forças aí dentro de você, essa graça do Senhor sobre você, vem aqui na frente para nós orarmos. Se você não se sente digno, não se sente que faz parte desse reino, eu não sei se alguém é a primeira vez que vem aqui, se você fala, pô, mas Ricardo, eu nem entendi direito o que você está falando aí, nem entendi que reino é esse. Você precisa tomar um passo de fé e falar assim: Jesus, seja o meu governo, seja o meu governante, seja o meu governador. E você que já é cristão e já entende, já entendeu, mas fala: Senhor, eu preciso melhorar nessa questão, eu preciso realmente que o teu Espírito me conduza em outras áreas aqui, porque tem algumas áreas que eu não estou conseguindo fazer parte desse reino. Vem aqui na frente, irmão, para nós orarmos. É uma oração importante, irmãos, porque talvez isso destrave alguma coisa na sua vida e você vai viver um outro evangelho, você vai viver um outro tempo na sua vida, você vai viver de uma forma diferente, regozijando, sabe quando a casa está caindo e você está dando glória a Deus? Sabe quando parece que não tem mais solução o problema e você fala: graças a Deus, o Senhor está governando, o Senhor está comigo? É um nível de relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. Amém? Aleluia.